amigo. Oi, minha amiga do Arte que Faz, aqui do Cantinho do Arte que Faz. Mais uma vez eu tô aqui para apresentar um programa para você bem caprichado e com muita alegria. E hoje eu trouxe uma convidada que veio lá do Espírito Santo e é um maior prazer ter você aqui, a Aline Sagrini. Prazer é meu. Obrigada, viu? Beijinho. Nossa, o maior prazer mesmo. Veio lá do Espírito Santo, a gente ficou muito feliz, né? Para demonstrar o talento dela, hoje ela vai fazer pra gente uma coruja que ela é celular, porta-carregador também, né? Uhum. Então é muito útil, além de ser coruja, todo mundo gosta, né? Tudo que a gente coloca coruja faz sucesso. Tá muito na moda. Né? Aí o que você falou pra mim, que é legal, vamos mostrar aqui a utilidade dela. Nem sempre você tem à disposição um lugarzinho para colocar seu celular para carregar. Sim. Então você faz o quê? Você coloca o seu celular aqui na frente, nesse bolsinho, o fiozinho passa por aqui, o carregador enrola o fio para colocar aqui atrás e essa alça é a que vai segurar ela penduradinha no próprio carregador, na tomadinha da parede. Fica tudo jogado. Aquele monte de fio feio aparecendo, então você é um jeito bonitinho, fofinho de guardar. E ela é fácil de fazer? Extremamente fácil. Só você pode, ela por ser uma peça plana, ela já é mais fácil de fazer. Então, sobrepor, colar. O mais trabalho que você tem um pouquinho é pintar. Só. Então, só prestar atenção aqui que consegue fazer. Facílimo. Então, vamos prestar atenção, mas eu quero falar que a lista de materiais, o molde, os contatos da Aline, então tudo aqui na descrição do vídeo ou na nossa página no Facebook. Então, é só procurar lá, né? Vamos lá, ver se é fácil. Vamos. Que é linda, a gente já viu. Com certeza é. Os moldes são duas partes, né, que você vai sobrepor. Por quê? Porque ela tem enchimento. Até o enchimento até para dar um suporte, para na hora de colocar na parede ela não ficar. São dois moldes de todas as partes, os bolsinhos, o corpinho dela e as asinhas. Antes de colar, nós vamos sombrear. Eu preferi usar o giz pastel oleoso, que aí você faz o quê? Você pode colocar um papel, né, abaixo para não manchar a superfície. Você vai com ele ligeiramente inclinado e passa, e aí ele vai soltar aqui a tinta no cantinho. Ficou aqui, você vem com o seu próprio dedo e dá uma esfregadinha. E aí ele vai ficar meio esfumado ou esfumaçadozinho aqui, né? Aqui no caso dela, como ela tem um bolsinho colado aqui, eu faço dessa parte uns 5 dedinhos aqui pra cima apenas. Tá. Em todo o contorno dela. Então você faz em todo o contorno aqui do corpinho dela. E é rápido, você não tem que esperar secar, como no caso da tinta. E o resultado para isso aqui é basicamente o mesmo. Ó, desse jeitinho aqui, certo? Você vai fazer isso nas duas partes. E dá o mesmo efeito. Exatamente. E eu já vou adiantar a pintura que aí já vai secando enquanto faz a outra parte. Que é o quê? As asinhas, né? São duas. Uma delas, essa que fica aberta, você pode pintar dos dois lados ou deixar de um lado só, já que ela vai ficar encostadinha na parede. Tá. Não aparece. E essa aqui que abraça o corpinho, não tem necessidade alguma porque ela vai ficar fechada, então ninguém vai ver a parte que não tá pintada. E o bolsinho dela que eu fiz também com stencil e tinta acrílica ou PVA também serve. Nem sempre é fácil encontrar EVA estampado, então a tinta acrílica e o stencil resolve o problema. Você já estampa com o desenho que quiser. Isso. Então, eu vou usar esse stencil de coraçãozinho e a tinta acrílica branca. Vou colocar aqui, já tá do lado pintado. Você posiciona. Vou usar uma bandejinha aqui de isopor para tirar o excesso da tinta do pincel, do ar. Que para stencil, se você usar qualquer outro tipo de pincel, ele retém muita tinta e aí vai borrar. Na verdade, eu dou esfregadinha aqui que eu uso ele seco mesmo. Faço aqui, tira aqui um pouco do excesso. Se for um molde grande como essa parte aqui, você pode colar um pedacinho de fita crepe para segurar o stencil. Ó, você vai vir e vai fazer movimentos circulares. Tem que ter pouca tinta no pincel, senão você preencheu, você já pode retirar. Que tira já fica. Depois disso, com essa aqui, eu não vou mexer agora porque ela tá molhadinha. Mas você vai pegar o giz pastel, branco também. De novo, né? E vai fazer, depois que a tinta já estiver seca, e vai fazer o sombreado. Aqui eu só dei uma entradinha mais arredondadinha pra dar um charmezinho aqui no desenho da asa. Eu tô com duas prontinhas aqui. Essa vai ser a abertinha e essa aqui, que eu não preciso, como eu já disse, pintar do outro lado. Então essas partes já estão prontas. Os bolsinhos também já trouxe aqui adiantado. O processo é exatamente o mesmo, de pintura com toalha e a tinta acrílica e o stencil. São duas partes. Se você colocar aqui sobre, você vai notar que ele é um pouquinho maior do que o molde da coruja. Porque na hora de colar, você vai precisar que essas duas partes se encontrem aqui para fechar a lateral e não ficar aparecendo
essa parte do Então corpinho. ele fica maiorzinho. Ele tem que ser maiorzinho. Você notar que ele tá maior do que a coruja, tem que ser maior mesmo. Então agora nós vamos começar a montar. O que nós vamos precisar? Os 2 moldes do bolsinho, o bolsinho 2 vezes, a asinha 2 vezes, já pintada e sombreada, os pezinhos da coruja e o biquinho dela, que também foram sombreados. Vou colar os pezinhos dela, vou usar cola quente mesmo, porque é mais prático. Eu não gosto muito de usar cola quente, dependendo do trabalho pode ficar um pouquinho grosseiro, mas nesse caso, vai colocar um ao lado do outro, um pouquinho só de cola, fixa ele aqui. Agora nós vamos começar a fechar a nossa corujinha. Você pode começar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, não tem muita diferença. Eu vou começar aqui de baixo, já que tá o... E vou usar a cola quente também. Se você passar pouca cola, não tem problema. O problema é quando você passa muita e aperta e aqui sai um pouco aqui e aí fica feio o acabamento. Fica mesmo, né? Grosseiro, né? Aqui sempre tirem os fiapinhos que ficam da cola quente para acabamento é tudo. Principalmente no artesanato, né? Então nós vamos fazer essa colagem toda até uma determinada parte. Você pode deixar pelo menos uns 3 dedinhos sem colar para ir colocando o enchimento. Como eu já disse, vai repetir essa colagem até um determinado ponto dos 2 lados. Então, já trouxe outro aqui adiantadinho. Já tá sombreado dos 2 lados, já colado. E esse aqui, como aquela ali, eu deixei... Tem abertura. Para você colocar o enchimento. Você gosta de colocar bastante? Você acha que... Não, no caso dela, não é bom colocar muito, porque senão vai ficar muito justo aqui para colocar o EVA. Esses EVAs mais novos ainda são fininhos. Que tem o bolsinho, né? E aí você vai colocando com a mão mesmo. Se você fechar muito aqui pra cima, você vai ter que usar um palito de churrasco ou alguma coisa pra te ajudar a colocar. Fofinho. Se eu fizer essa coruja, eu posso vender a quanto, mais ou menos? Olha, eu venderia no mínimo uns R$35, algo assim. Creio que sim. Por ser uma peça plana, mas ela é bem trabalhadinha, né? Se você pensar direitinho, é sempre bom. Então você vai colocando e aí você vai só ajeitando, como eu disse, para não... Especialmente nessa parte aqui é que não pode ter muito volume, porque vai o volume do... Não é muito, mas do fio atrás e principalmente do celular na frente. E agora nós vamos fechar um pouco mais com a cola para depois encher e finalizar aqui em cima. Eu tô usando a manta acrílica, mas pode usar acrilon, que dê pra... Então você passa na bordinha, mas pouca cola. Pouquinho, exagero, né? Sobrepõe. Fechei até aqui nessas pontinhas da cabecinha dela. E agora nós vamos colocar mais enchimento aqui a cabecinha dela. Notem de perfil aqui que ela não tá muito cheia. Coloquei aqui. Nota que não tá muito aqui na borda. Porque senão você vai ter dificuldade na hora de colar. Então deixa mais ou menos um dedo aqui, sem o enchimento. Pode passar só o biquinho da cola, que ele já tá com a colinha ali derretida, pra passar nessas pontinhas. Colei as bordinhas já. Dos 2 lados tá do mesmo jeito. Se por acaso não encaixar direitinho, que você risca o molde igual, mas na hora de cortar você nunca corta totalmente certinho, né? Então você faz o quê? Você ajeita com a tesoura. Ó, passa aqui, espalha aqui com o próprio bico da pistola. Tem que ser um pouquinho rápido, por quê? Porque a cola quente ela esquenta rápido, mas ela esfria rápido também. Então você não pode passar a cola quente e demorar pra fechar. Não, ela vai ficar assim. Já colou direitinho. Ó, muito bem. De ladinho, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os bolsinhos dela. Também, só colar, né? Sobra mais ou menos meio centímetro a toda a volta. Então, você tem que posicionar de maneira que fique essa sobra. Como eu disse, para fechar direitinho aqui de lado e não aparecer o corpinho dela. E vou passar a cola um pouco, só para fixar ele, prender ele no corpinho dela. Passa em volta. Desse jeito, não pode passar cola muito pra cá, porque senão você vai perder o espaço também aqui de colocar o celular. Mesma coisa atrás, aí no de trás você vai usar de referência o da frente, pra colar na mesma altura, desse jeito aqui, vai ficar essa aberturinha. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou passar cola na borda de baixo e vou juntar as duas e fazer isso a toda a volta. Fechar você pode, o bolsinho dela aqui, um pouquinho a cola, e aí você vem com o bico e espalha. Porque o bico da pistola, ele tá bem quente. Se você passar um pouquinho mais de cola, você passa com ele que ele espalha e tá resolvido. Levanta, passa na bordinha e vem com o biquinho colando. E lá no Espírito Santo você também dá cursos, né? A maioria dos meus cursos são virtuais. Eu comecei a dar alguns cursos presenciais, mas agora a maioria é virtual. Quando eu comecei a trabalhar com EVA, eu não consegui fazer cursos porque eu trabalhava fora. E os cursos eram durante a semana e coisas assim. Então, pela internet você faz a qualquer hora. Chega em casa ou final de semana, na hora que você tem um tempinho, você vai lá, olha o vídeo e consegue fazer. É mesmo.
É isso que nós vamos... do pé só, né? Pode botar, eu acho que eu botei um pouquinho pra dentro mais, que ele ficou mais pra fora. Você pode botar só a pontinha. Tá. Que na hora só calcular direitinho. É, só você considerar que ainda tem mais meio centímetro aqui do bolsinho que vai cobrir o pezinho depois. No caso do pezinho, você tem que passar dos dois lados aqui a cola quente, que ele tá entre os bolsinhos, né? No caso do pezinho, eu vou fazer com o biquinho, colocar no ferro elétrico pra ele ficar abauladinho, né? Ele dá aquele... Tem um formato assim, né? Tipo o dela aqui, no caso, que ficou arredondadinho. Bem fechadinho. Agora, nós podemos colocar essa partezinha aqui, que eu fiz para dar um charmezinho. Você pode usar... Aqui eu usei fita com babado, que eles chamam isso aqui. Você pode usar cianinha. Ixi. Eu até trouxe a rendinha com ponta pra colocar. É renda frufru, na verdade. Esqueci isso. E aí você cola em volta. Aí nós vamos colar. No caso, eu vou usar a rendinha frufru. Você vai começar por trás. Como ela é exatamente igual dos dois lados por enquanto, você elege que lado você prefere que seja, para você começar do meio. Eu vou usar a cola quente, por quê? Porque esse bastão aqui, ele é transparente. E aí, se você realmente só der uma esfregadinha aqui, ó, tá vendo? Sai pouquíssima cola. E aí você vem com o centro da renda aqui, que ela tem uma costura aqui no meio. Sim. E coloca em cima. Você pode usar também a cola de silicone líquida. Tá. Ela só demora um pouquinho mais para secar, mas com fita, tecido, ela é ótima. Você vem dando a volta. Se for alguma coisa com elástico, como isso daqui, não estira o elástico para não dificultar também aqui na hora. O EVA já não vai estar elástico aqui, porque ele não foi aquecido, né? Então, se você estirar muito, você vai acabar dificultando na hora de colocar. E você vai dar a volta em todo o corpinho dela, bolsinho aqui no caso. Vai cortar o excesso e tá prontinha essa parte. Não vou montar o rostinho dela, vou deixar a asinha pra colar por último aqui. Eu só vou mostrar a questão do EVA ficar abauladinho no ferro, que aí você vai aquecer ou na sanduicheira. Isso. Ou na chapinha. Na chapinha de cabelo. Quando é um molde pequeno, dá pra fazer na chapinha. Então, ó, você vai colocar sobre aqui a parte que não tá sombreada, é a parte que vai ficar em contato com o ferro. E aí ele vai dar uma estufadinha. Eu enfio o dedo no ferro aqui. Ó, ele já deu uma... Se o EVA for muito fininho, ele não estufa tanto. Se você colocar ele, você vê que ele tá... Dá um movimento, né? É, não é demais, é só pra dar um... De detalhe em detalhe, ela vai ficar... O resultado final fica legal. Os moldes dos olhinhos dela, que são esse fundo branco, essas partes azuis aqui, eu vou colar juntinhas. Colar instantânea nisso aqui, que como é uma parte menorzinha, eu sempre posiciono primeiro, levanta de um lado e vou passando para fixar no lugar. Passo aqui. Agora que elas já estão presas, eu posso movimentar melhor. Aí eu viro aqui, ó. Então, ó, você cola, como eu disse, encontrando aqui as duas partes azuis. Os olhinhos dela aqui, no caso, a parte do pilo. Vamos usar o botão. Nesse aqui, vou ver que eu fiz uma espécie de costura. Mas eu usei o quê? Um retalhinho de EVA, para não ficar assim. Já que é um botão, ele teria que ser costurado, né? Cortei uma tirinha bem fininha no EVA preto. Vou fazer uma pontinha aqui só para ficar mais fácil de encaixar. Vou colocar aqui por trás. Como se fosse uma linha. E nós vamos fazer um X. Como se fosse uma costurinha, mas em forma de X. Bem justinho. Vou sobrar essas duas pontinhas aqui. O que eu vou fazer? Vou levantar a cola instantânea. Pode ser a quente também, mas desde que seja bem pouquinho. E aí você dá um... Vou virar pra cá, deixar ele colar. Pra daí você cortar. E aí eu corto o excesso. Pra prender e não correr o risco de soltar ali na sua peça. Nós colamos aqui os botõezinhos. Posso usar a cola quente. Esse botão ele tem, se eu não me engano, 2 centímetros de diâmetro. Agora nós vamos colocar no corpinho dela. Montar o rostinho. Posiciona aqui na cabecinha dela. Deixa que... Nota que ele fica 1/2 centímetro só, sobrando. Não coloca muito pra cima, porque ainda vamos colocar os cílios dela. Deixa aqui, ó, dessa parte aqui pra cá, um dedo aqui de distância mais ou menos. Aí você passa a cola instantânea ou a quente. E a cola instantânea fica prático, né? E agora nós colamos os cílios. Você cola mais pra cá, pra quê? Pra que essas pontas dos cílios apareçam fora aqui do corpinho dela, não fique muito... São cílios postiços. São. Muda tudo, né? Cara, Ó, vou botar aqui e aí a pontinha fora do corpinho dela. Mesma coisa do outro lado.
Então, você não vai precisar passar cola nessas pontas, essas 3 pontas ali. Se você quiser afinar um pouquinho mais esse cílio dela, para ficar mais delicadinho também. Também dá. Desse jeitinho. Agora, o biquinho, que nós vamos, ó, colar encaixadinho aqui. Colinha instantânea. E encaixa. E você pode passar até um pouquinho aqui na lateral também, porque aí ele já cola naquela parte branca do olho. Por que eu não passei cola nele todo? Para não tirar esse abaulado que eu fiz com ferro. Então, eu só colo essa parte aqui e a ponta do biquinho dela, na verdade. Pra você colar, né? Ele vai ficar plano, Isso. do mesmo jeito que antes. Nós vamos colar só na bordinha aqui. Para não atrapalhar aquele abauladinho ali que você fez. Aí você vai... Aqui você pode fazer o biquinho dela ficar. Tá. E você pode passar só na pontinha mesmo. Ui. Bem pouquinho. E aí você deixa o biquinho dela mais fofinho. Sem ficar totalmente plano. Desse jeito. É a decoração e as asinhas. Vamos colocar as asinhas dela, que depois nós finalizamos ali. Uma das asinhas, como eu disse, essa asinha aqui, que ela tá aberta, você pode fazer a pintura na frente e atrás, ou somente de um lado. E essa asinha dela do lado de cá não tem necessidade alguma de pintar dos 2 lados. Então, vou virar essa aqui pra mostrar, ó. Você vai pintar. E aqui atrás você não pode colar muito fechado, vamos dizer aqui. Porque você ainda vai ter que ter espaço para colocar os fios. Senão vai ficar vamos esquecer complicado. Os fios aí, né? Então, ó, essa parte aqui, essa asinha aqui é pra cá. Eu sempre posiciono primeiro. Ficou onde eu quero? Aí eu vou virar, colar a minha asinha. Porque depois de colar não dá, né? Porque às vezes você olha e não vou colar ali. Aí você cola e cola no lugar errado. E a cola quente secou. Aí é um problema. Já era. Aí já era. E agora eu vou passar só aqui, desse jeitinho aqui. Tá. E a outra. Outra vai Outra abraçar. que tem que ter um espaçozinho aqui de uns 4 ou 5 dedos, porque aqui só vai o fio enroladinho. Posiciona mais ou menos como a outra e aí você vai abraçar. Não precisa ficar justo, porque senão ela vem aqui no meio do corpo da coruja. É legal colocar em quarto de criança também, sim, né? Sim. Você pode usar, não precisar fazer esse bolsinho e fazer uma peça decorativa, né? Pra quartinho infantil. Fica tipo uma plaquinha pra fazer. Ela já é bonita assim. Pode fazer com o nome da criança, botar com uma plaquinha de porta. Ó. Ela é bem desse jeitinho. E agora você vai trazer essa pontinha pra cá. Porque ela é uma mocinha elegante, ela tá sim, ó, com a mãozinha aqui na cintura. Eu vou passar a colinha só... Fica bonita na foto. Não é? Só na pontinha da asa e vou trazer pra cá. Ai, que fofo. Ó. Graça. Desse jeito. Aí, o lacinho. Você pode fazer um laço com a fita cetim comum. Também pra enfeitar, né? No meu caso, eu peguei 2 lacinhos pequenininhos e prontos. Você pode, no meu caso, nessa aqui eu sobrepus 2 e colei. Você pode usar 2 laços de fita de cetim, florzinha. Ixi, aí... chaton, o que você... Se quiser deixar uma coruja mais... mais cheia, né? Mais tipo perua, né? Sim. Coloca mais enfeite. Então, ó, deixei uma pontinha só do outro aparecendo. Passo a colinha aqui embaixo. Coloco aqui nessa pontinha aqui do cabelinho dela. Ela vai ficando cada vez mais charmosa. Né? Desse jeito aqui. Você pode colar uma pedrinha nessa aqui, ó. Eu colei um strass. Aqui atrás agora é a última parte que falta. Essa parte pra segurar o porta-celular na parede. São 25 centímetros, eu tô usando uma fita de organza. O ideal é queimar pra não desfiar. É a pontinha. No caso, como ela vai ficar coladinha ali, não tem tanto problema, mas é bom sempre colar. Então você vai juntar as 2 pontas, essa partezinha bonita ficar pra frente. Isso. Posiciona aqui, passa a colinha quente de baixo e cola ela no lugar. Desse jeito. Aí agora, pra finalizar e dar mais um acabamentozinho aqui, eu fiz o quê? Fiz uma florzinha com perfurador de EVA. Você pode... Bem facinho, sim. Né? Se tiver à mão, ó. Olha. Uma florzinha de 5 pétalas. Uma gracinha. Vai colar aqui em cima. E aí você pode fazer o quê? Você vem com uma meia pérola ou uma pedrinha de strass, um chaton, aqueles de florzinha também. Até sem nada tá bonito. Sim. Você pode sombrear ela aqui, fazer um... Sim. Ó.
Ai, que graça. A parte de trás dela. E aqui na asinha, nessa aqui eu coloquei três pedrinhas de strass pra dar um charmezinho aqui, ó. Também, E nessa aqui você pode colocar onde você quiser. Nessa eu fiz um pontilhadozinho com a tinta branca pra dar um charmezinho a mais e... Aí se quiser, né? Sim, isso aí fica a critério de quem estiver fazendo. Pronto, olha lá. E ela já tá pronta. Que linda. É a coruja que vai carregar, deixar a sua casa mais organizada, né? Sim. Celular. E decoradinha, né? Gostei muito, viu? Que bom. E agora eu quero falar também que você, olha, eu vou mostrar aqui pro pessoal, tiver que tirar as corujas, que a Aline Sagrilo, olha ela aqui com o avental da Minuano, ela tem uma edição especial, né, pela editora Minuano, que é essa aqui, olha que eu tô mostrando. Coleção Artifácio EVA Especial, número 26, que é de topos de bolo e ensina a fazer um bolo cenográfico, né, e que é padrão, né, e depois os topos de bolo para você saber fazer um bolo cenográfico normal, assim, simples, né, que você pode dá para usar em diversas ocasiões. Isso, e daí os topos de bolo, aí tem para chá de bebê, aniversário infantil, casamento, né, e então é uma graça, aniversário de menino ou menina. É, temático, até para nascimento, né? Você quer enfeitar a maternidade, não só na porta, como todo mundo coloca. Esse detalhe é para fazer de lembrancinha, que ele é bem mimosinho, né? E ficou uma graça. Então, olha aqui, a artesã Aline Sagrilo divide com você sugestões de baixo custo com visual incrível. Então, você vê que eu queria mostrar, né? A sua revista, você que gostou aqui, né? E quer aprender a fazer tudo passo a passo. Entra lá no site da editora Minuano, www.edminuano.com.br e peça sua revista. Então, olha, Coleção Artifácio EVA Especial número 26. E também, outra dica muito especial da editora Minuano é a coleção Arte que Faz Especial EVA Country, que é com a Prica também, que vocês conhecem, que também participa aqui do nosso programa. Essa revista está também muito caprichada, são 8 peças ensinadas passo a passo, e além disso ela vem com o DVD, com mais 4 peças ensinadas no DVD. E tudo, a revista mais o DVD, por R$ 29,90. E lá tem um relógio lindo em formato de flor, um puxa-saco com vaquinha, aí tem um porta-guardanapo com a galinha, é tudo assim com a técnica de pintura do country, então você vai aprender direitinho mesmo, vem com molde, né, lógico. Então, por R$ 29,90 a revista, mais o DVD. E para garantir aí, né, a sua edição, acessa o site também da editora Minuano ou liga para 0 operadora 11 3279 8571. Então, essas são as dicas da editora Minuano. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, adorei participar. Agora você vai voltar lá para o Espírito Santo. Vou. Né? Voltamos amanhã já. E só por curiosidade, como é que você começou no artesanato? Como foi seu início? O quarto da minha filha. Eu morava no Canadá, ela nasceu lá. E quando eu voltei a morar aqui, não tinha nada no quartinho dela. Eu comecei a pesquisar na internet, descobri o EVA muito por acaso. Trabalhei, já tem 5 anos que eu trabalho com isso, e eu fui fazendo uma coisinha ou outra, e quando eu vi, eu já estava viciada. Se aperfeiçoando, né? Que legal. O EVA eu gosto por causa da versatilidade, ele é incrível. Você faz desde peça decorativa para qualquer cômodo da casa, como bonecas, lembrancinhas, tudo. Então é versátil demais. E aí você se apaixonou, não parou mais? Me apaixonei, nunca mais consegui parar. E depois até saí, eu trabalhava fora, e depois eu saí e trabalho só com EVA agora, dando aulas e tudo mais. A gente ouve muita história assim e fica feliz, né? Como o artesanato invade, né? Toma conta da vida das pessoas de uma forma, né? Que passa a ser, né, fonte de renda e também de muita felicidade. Você gosta muito do que você faz. Amo. E é contagiante até a minha filha. Até minha filha, às vezes, ela participou de um programa de um shopping lá próximo da gente, também ensinando uma peça. Toda orgulhosa. Mamãe, você... Eu tô sendo EVAísta, eu morri de rir, eu fui EVAísta, minha filha. É legal isso, você vê que ela tem orgulho. Sim. De ver. Aprendeu com a mãe, né? Ela vê como você fica feliz de fazer. E ela é culpada, foi por causa dela que eu comecei a viver. Legal. Então, parabéns, viu? Por todo o seu talento, essas bonecas lindas aqui que você trouxe. E com certeza você vai voltar, né? Amém, vou com trazer certeza. mais coisas lindas pra gente. Obrigada, Aline. Volta com Deus para o Espírito Santo, né? Amém. E você também. Então, fica aí com Deus, mas a gente se encontra
né? No próximo cantinho do Arte que Faz ou na TV, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.